O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos na missa do 4º e último domingo do Advento um ano atípico, porque após essa missa do Advento nós não teremos a semana 4ª do Advento, mas hoje à noite nós já temos a liturgia do Santo Natal, a noite de Natal, a vigília de Natal, hoje às 19 horas. E o Evangelho de hoje, ele nos relata o maior anúncio feito por Deus a uma pessoa humana. E para esse anúncio, Deus envia um anjo de um grau especial, um arcanjo. O seu nome em grego significa força de Deus. Quando Deus envia um anjo, quer dizer que é o próprio Deus que está ali. E o arcanjo Gabriel significa a força de Deus. Por isso que nós vamos ouvir no Evangelho que o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E você sabe que no Antigo Testamento, a maneira de Deus se manifestar, numa teofonia, era como se fosse uma sombra. Aquela nuvem que pairava sobre o acampamento era a sombra de Deus. E aqui no Novo Testamento, esta sombra paira sobre Maria.
o anjo então é enviado a um território lá no norte, um lugarzinho que nem no mapa tinha, uma vilinha desconhecida, desprezada. É nessa cidadezinha pequena que o anjo é enviado a Maria. E o anjo entra onde ela está. Não diz o local, se é dentro da casa, se ela está no poço, mas o anjo entra onde ela está naquele momento. Para dizer que Maria, talvez diferente de nós, aonde ela está, podia ser na igreja, podia ser lá no trabalho, podia ser visitando um parente, podia ser na rua, ela sempre está da mesma maneira, fiel aos mandamentos de Deus. Ela não é igual a algumas pessoas que na missa tem até asa, em casa tem boca só de palavrão, no serviço nem fala e assim por diante. Não, Maria, aonde ela está, ela é fiel à sua religião, aquela que busca a Deus. Então o anjo aparece aonde ela está. O evangelista São Lucas, ele quer dar um contexto para a gente entender quem é, para quem que o anjo está anunciando. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. Portanto, nós falamos que Jesus, o Verbo encarnado na carne, ele é descendente de Davi por causa de São José. No Antigo Testamento, livro do Gênesis, há um grande José, o José do Egito. Lá no José do Egito, Deus fala com José através de sonho. E diante da seca e da fome, quando vão procurar o maior de todos, que é o faraó, ele diz: ide a José. No Novo Testamento, São José é figura também do José do Egito, porque Deus fala com São José também através de sonho. O sonho na vida de São José revela a vontade de Deus. Perceba que nós estamos diante de um casal diferente do tipo de matrimônio que nós conhecemos aqui. Lá no judaísmo, Maria e José já estavam prometidos em casamento, já era uma parte do casamento. Eles ainda não moravam juntos. Naquela época, eram os pais que organizavam, ajeitavam os casamentos. Não era uma escolha, que alguém que vai namorar, eu escolhi essa pessoa e ela me escolheu. Não. Eram os pais que faziam isso. Então é muito provável que Joaquim, junto com José, prepararam este momento. E aí, ela já estava prometida. Quando alguém está prometido em casamento, tem que viver nessa expectativa de esperar o noivo, a noiva. Se acontece de alguém ficar grávida nesse período, seria um pouco mais tranquilo se fosse da pessoa prometida. Mas quando não, diz a lei que essa pessoa deveria ser apedrejada, porque ela quebrou a promessa do matrimônio. Apedrejada, era a lei. Imagina então Maria recebendo a visita do anjo com essa saudação: alegra-te, cheia de graça. E ela sabia que chamar alguém cheia de graça era um chamado messiânico do Antigo Testamento, e o certo aqui seria chamar alegra-te, Maria. E o anjo não chama, ele diz alegra-te,
cheia de graça, que cara que tomei. Está dizendo que o nome dela quase que foi mudado, dizendo que ela é cheia, plena da graça de Deus. A graça que habita nela é uma graça plena, ela é cheia, totalmente cheia da graça de Deus. Então olha quanta coisa pode passar pela cabeça de Maria em relação ao anúncio do anjo que ela vai conceber, dará luz aos filhos. Porque se perturba nesse sentido, não conheço homem algum, estou prometida em casamento, eu sou seguidora da lei. Passaria na cabeça de qualquer pessoa: o que vai acontecer? O que vão pensar? Essa saudação especialíssima dirigida a mim. Maria, como eu comecei o Evangelho de hoje, é aquela que confia totalmente em Deus. Independente da situação que lhe é apresentada, ela sabe que quando a gente confia em Deus, acima de qualquer problema, doença, é Ele que vai cuidar de tudo, como cuidou de Maria. E o anjo diz para ela assim: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Não tenhas medo, meu irmão, minha irmã, como Maria não teve, ainda mais com a fala do anjo. Não tenha medo de, como Maria, fazer a vontade de Deus. E aí então, depois disso, de falar sobre isso, de como vai acontecer, o anjo conclui que o Espírito virá sobre ti, qual falei a tenda. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E agora vem um testemunho para dizer também que as coisas de Deus, elas não se limitam às dificuldades humanas. Humanamente tem coisas que não podem acontecer. E ele diz assim, o anjo para Maria: tua parenta, Isabel, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que é idosa, considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Talvez um dos pecados que a gente devia confessar é esse, de duvidar, de achar que para Deus Ele não pode tudo, que achar que para Deus não é possível. A gente acha que para Deus é impossível realizar isso, realizar aquilo, e a gente acaba tirando a nossa participação na graça e no milagre. Quando a gente fica lá na ladainha: Deus não vai fazer isso, Deus não pode, para Deus é impossível. Nós não colaboramos com Maria para que a graça aconteça, e nós temos que colaborar com a fé, com o testemunho, com a nossa participação na Santa Missa. E aí então Maria vai dar o testemunho dela, o testemunho que conclui o Evangelho e que devia ser para qualquer devoto de Nossa Senhora. Não adianta dizer que é devoto de Nossa Senhora se na vida não responde como Maria está respondendo aqui. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Mesmo que eu tinha um projeto, eu tinha um sonho, estava prometido em casamento com José, talvez nós já tínhamos até comprado as viagens da lua de mel, mas para Deus está acima de tudo a sua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
e o anjo retirou. Que Maria nos ajude, ela que é a imagem também do quarto domingo do Advento, nessa vela branca, ela é aquela que vai nos ajudar a acolher Jesus nesse Natal e também na vigília de hoje à noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.